Fala pessoal, sejam todos bem-vindos aqui a mais um vídeo da Enes Dev. E como vocês podem ter notado aí, um layout meio diferente, umas coisas aqui, mais arquivos, né? Eu alterei aqui do Windows, que eu estava utilizando, e alterei aqui para o Linux. Como vocês podem ver, eu estou usando aqui o Ubuntu. E aí, na última vez que a gente estava mexendo, a gente estava nesse server.ts no último vídeo, até que eu mostrei que a gente ia mexer ali na parte do Node. E aí eu estou usando aqui o TypeScript, tá? Para a gente poder fazer essa aplicação, fazer alguns testes, aprender mais a fundo como que a gente poderia estar fazendo isso, tá? Então assim, aqui eu criei variáveis de ambiente, tá? Com o .env, já coloquei aqui tipo de desenvolvimento developing, botei aqui a database da URL, tá? Que está aqui dentro do nosso DB. E aí eu já criei várias coisinhas aqui no qual fui fazendo pesquisas, fui vendo vídeos, fui fazendo, procurando mesmo na internet como que a gente fazia e iniciava esses aplicativos, essas questões aqui que a gente está fazendo aqui que vocês estão vendo na tela, tá? Então, assim, como eu disse para vocês que eu ia ver entre o Express e o Fastify, eu optei pelo Fastify. Então, como vocês podem ver aqui, eu estou utilizando o Fastify para poder fazer essas requisições, essas regras e tudo mais. E aí, aqui a gente tinha as requisições, né, do get, do post, que vai ter do put, do delete. E aí, no caso, todas essas rotas, né, que a gente tinha aqui, eu coloquei no arquivozinho chamado routes, dentro de SRC, dentro de source. Então, eu criei aqui as rotas de transações, tá? Então, eu já iniciei aqui alguns tipos de transações. Antes, eu estava fazendo alguns outros testes para ver se estava funcionando, para ver se estava tudo viável, se estava tudo ok. Eu estava inserindo ali no banco de dados, tá? Uma transação com ID, usando aqui um ID, um random da cripto do próprio Node que tem aqui. Coloquei um título e coloquei um malte aqui, tudo na mão, tá? E aí tinha feito o método get para retornar, ver como é que estava, ver se estava tudo certinho e estava funcionando. A partir daí a gente já partiu para o método de transação, já partiu aqui para a cara mais do aplicativo, do programinha que a gente está querendo fazer aqui, tá? Dessa API REST. Então aqui, utilizando aqui a instância do Fastify, tá? Para a gente poder carregar esse app aqui, não dá nenhum tipo de problema. Com o passar do tempo, vocês começarem a estudar também, vocês começarem a ver como que é a integração da questão do Node, como é que se utiliza o TypeScript e tudo mais, vocês vão ficando mais claro, vocês vão clareando. Muitas vezes a gente assiste um vídeo, dois vídeos, três vídeos e a gente acaba não entendendo muito do que se tinha ali, do que se está passando na tela. Então, às vezes você vê isso tudo e você fica um pouco perdido. Você fica, ai meu Deus, o que é esse export, o que é esse async, que já faz parte ali do async await, né? O que quer dizer esse código todo aqui? Às vezes você fica meio perdido. Só que quando você vai colocando a mão na massa, que esse é o mais importante, que é o que? Colocar a mão na massa, você começar a aprender. Quando você começa a colocar a mão na massa, quando você começa a aprender, começa a digitar o código, começa a aparecer os erros, você começa a aprender bem mais rápido. Então, assim, eu tive aqui vários erros, tá? Eu estava utilizando Windows, eu ia utilizar, no caso que a gente tem aqui, no nosso package.json, a gente tem aqui o script do Watch, tá? É, se eu não me engano, no último vídeo eu estava utilizando o NodeMon para poder estar rodando. Ele tem a versão do Watch, só que como eu estava utilizando WSL no Windows para poder pegar ali a questão do terminal do Linux, acabou que esse Watch não funcionava por conta da questão da pasta. Então a pasta, ele vinha a pasta raiz, para depois vir a pasta do Windows e aí sim ele funcionar. Então esse Watch ele não funcionava lá. Justamente por conta disso, porque ele não reconhecia as pastas raiz que vinha ali do Linux, entendeu? Então eu tive muita dor de cabeça em relação a isso, por isso que eu decidi alterar aqui para o Linux, para o Ubuntu, tá? Justamente para poder ficar mais de acordo. E é o que o pessoal, os devs, pessoal de desenvolvimento utiliza mais, que é do Linux.
tá? Então, assim, eu parti para a ideia de que, se o pessoal utiliza mais Linux, hoje em dia eu tenho um pouquinho de dificuldade para pegar a parte do Linux, eu vou começar a utilizar, e aí os problemas que eu vou tendo, eu vou tentar contornar, os problemas que eu tiver, vou tentar resolver ali, para poder ter mais afinidade com o Linux. Então, assim, comecei a utilizar o Ubuntu, já vi aqui muitas melhorias, muitos erros que eu estava tendo no Windows, eu não estou tendo aqui no Linux, certo que às vezes a gente tem um problema aqui, outro problema ali. O terminal, não estou utilizando o Bash, tá? Estou utilizando aqui o Fish, eu baixei o terminal do Fish para ficar um layout aqui um pouco mais bonitinho para gente conseguir trabalhar aqui de forma mais cheque de cores aqui, um negócio mais lindo, digamos assim. Então aqui eu já fiz algumas coisas também no Prettier, tá? No caso aqui eu estava tentando utilizar algumas bibliotecas externas, só que estava dando alguns erros. Tentei utilizar o S-Lint, só que como eu vi aqui no Prettier, estava mais ou menos de acordo com o que eu queria. E aí o que é que eu fiz? Eu só adicionei algumas configurações aqui a mais, para ele não adicionar o ponto e vírgula, tá? Ele estava sempre adicionava o ponto e vírgula no final e algumas outras coisas a mais, tá? E aqui aspas simples, tá? Eu gosto de estar utilizando aspas simples. Então eu fiz essa configuração aqui e também adicionei para quando a gente salvar o arquivo, ele já utilizar o Prettier automaticamente, tá? Outra coisa que eu cheguei a fazer aqui foi o utilizo do Kinex, tá? O Kinex, ele é um Query Builder, né? Se eu não me engano, o nomezinho é esse, Query Builder. E aí tem as ORMs também, tá, gente? Eu dei uma lidazinha, dei uma olhadinha nas ORM e o que é que acontece? Eu quero primeiro entender um pouco como é que funciona aqui as Query Builder e depois eu vou para as ORM. Se eu não me engano, tem um Prisma e tudo mais. Então, assim, eu fiz esses arquivos aqui já fiz a configuração aqui do banco de dados, tá? Utilizando o Kinex, que é para a gente poder estar fazendo essa configuração aqui, a configuração do .env também, para poder ler as variáveis de ambiente. E aqui é a configuraçãozinha que a gente fez, tá? Aqui já tem também as migrations do banco de dados, para quando a gente fizer a configuração ali do banco de dados, a gente conseguir enviar. Então, nós temos aqui as migrations, criação de transação, no caso mais, que é para a gente poder criar a tabela e criar as colunas dentro da tabela. Então, eu coloquei ali o ID, que é para poder estar criando o ID, um título, um amount, que é um valor que vai receber, e ali um timestamp, que é para saber quando que foi criado. E aí, no caso, a gente também não vai ter o que a gente adicionou aqui em transactions, é que a gente adicionou também o amount, o tipo dele, se ele é crédito ou se ele é débito, tá? Aqui, ó, crédito ou débito. Por que isso? Porque vai ter uma diferença. Se for crédito, vai ser debitado um valor X, se for débito, vai ser o valor Y. Então, assim, a gente tem aqui também os nossos, cadê? Readme, que são as regras de negócios que a gente tem e tudo mais. Então aqui tem algumas coisas, se você quiser dar uma pausa, você pode dar uma pausazinha aí, dar uma lida, tá? Esse vídeo não vai ter corte nenhum, esse vídeo aqui vai ser do início ao final, explicando que a gente já está no próximo nível, a gente está aqui já construindo a nossa aplicação e algumas coisas do que foi feito, algumas alterações. Então vamos relembrar aqui comigo. Tá? A gente está utilizando o Fastify, a gente está utilizando o .env, a gente está utilizando o banco de dados SQLite, tá? A gente está utilizando aqui o SQLite. E aí, aqui, utilizando variáveis de ambiente até mesmo para porta. No database, a gente já fez a configuração. A gente está utilizando o Kinex, um Query Builder. A gente está utilizando aqui o Kinex para a gente poder fazer toda essa configuração com o banco, tá? No .env também já fizemos aqui uma configuraçãozinha utilizando o Zod, que é para poder pegar alguns erros ali, tá? Anteriormente a gente utilizava o ponto format e aí atualmente ele foi depreciado e está utilizando agora o trace error para poder mostrar os erros para a gente e tudo mais. Então eu vou mostrar aqui no momento, até o momento, o que é que a gente está fazendo desse programa aqui, que no momento a gente só fez a transação de post, tá? A gente vai estar enviando.
E aí você pode estar vendo aqui, barra. Ah, Matheus, mas esse barra aqui vai ser só o localhost 3333, ele já vai dar esse post. Não, você vê aqui no server, a gente está deixando um prefixo, tá? Se você ver que a gente está pegando aqui transactions routes, que é justamente esse que a gente tem, transaction routes, importando aqui para dentro. E aí a gente está registrando aqui dentro esse transaction routes e a gente está colocando um prefixo. Então tudo que tiver depois de barra, ele vai vir barra transactions. E aí o que tiver aqui dentro de transactions, no caso push, ele vai ser 333 barra transactions. E aí a gente vai ter o post, futuramente a gente vai fazer o get e vai fazer outras requisições de acordo com o que a gente tem aqui, tá? Então, vamos botar aqui npm run dev, que é para poder rodar. Lembrando que no último vídeo eu já deixei esse script feito aqui, ó, script dev tx watch scc server ts, que é para rodar esse server aqui, para a gente poder começar a ver aqui no Insomnia. Então já estou utilizando aqui o Insomnia também, tá? Aqui é o Insomnia. Eu já fiz aqui uma pastazinha para transactions, já criei aqui uma transação, como vocês podem ver, localhost 3333 barra transactions. Então aqui, ó, o título, YouTube ADS, só colocando aqui, é amount 5.000 e tipo crédito. Então quando a gente dá um send, é para mostrar aqui 201 que foi criado. Então tá aqui, 201 criado. Eu já tinha criado um anteriormente, então vai ter lá 2 repetidos. Se eu mudar aqui o erro de credit para colocar qualquer outra coisa e fazer esse send, vai dar um erro. No momento, a gente ainda não está tratando esses erros de forma legal, de forma visivelmente bonita, e que forma que fique ali mais fácil do usuário identificar. Então, por enquanto, a gente não está tratando o erro. A gente está fazendo só mesmo a questão do post para criar uma transação. E como mostrou anteriormente, já está tudo certo, já está tudo correto. A gente vai dar uma continuidade aqui no nosso projetinho. O que eu for fazendo aqui de alteração, não vou esperar ficar uma alteração muito grande, tá? Como vocês podem ver que teve muita coisa que alterou, mas só para vocês darem uma acompanhada. Quando eu tiver ali poucas alterações, eu vou gravar vídeos aqui para vocês, mesmo que sejam vídeos rápidos, vídeos curtos, para estar postando para vocês, a gente fazer esse acompanhamento de tudo que a gente está fazendo. Então, até a próxima. Deixa o seu curtir, comenta no vídeo, compartilha com os amigos e bora para frente para a gente aprender cada vez mais aí sobre Node, sobre TypeScript, sobre banco de dados, sobre o mundo back-end, que é o mundo aí que a gente tá aí para poder desenrolar os problemas dos outros. Então, gente, até a próxima. Não esquece de dar o seu like, de comentar e de compartilhar. E tamo junto.